De volta, Balanço Geral Alagoas no ar, 7 da manhã, 3 minutos. Bom dia, boa semana, boa segunda. Muito obrigado pela companhia e a gente continua nessa cobertura especial sobre a tragédia ocorrida ontem, lá na Serra da Barriga, na cidade de União dos Palmares. A noite deste domingo foi de correria e desespero também no Hospital Regional da Mata, lá na cidade de União dos Palmares, para onde 29 vítimas foram enviadas após serem resgatadas. Uma delas morreu após os primeiros atendimentos e outras 12, em situação mais grave, foram transferidas para o Hospital Geral do Estado, aqui na capital Maceió. Veja na reportagem do Ivan Lemos. A correria nos corredores do Hospital Regional da Mata começou assim que a equipe de plantão tomou conhecimento da proporção da tragédia. Na porta do hospital, sofrimento que durou toda a noite. Eram informações que chegavam a parentes de vítimas que não resistiram e morreram. Esta outra mulher desabou ao saber que a mãe, Dona Josefa, morreu. A comadre dela parecia não acreditar na notícia. A gente foi até uma confraternização, a gente foi só sabendo as notícias dos acidentes e tal, mas a gente até imaginou que as pessoas não eram daqui de União. De repente, a minha vizinha lá de onde eu já morei foi e falou que a Zefinha, que faleceu, estava no meio e não tinha se encontrado ainda. Só os filhos, neta, a irmã. Aí a gente correu para cá. A Dona Maria Soledade saiu do hospital com informações do marido, que estava dentro do ônibus. Já foi atendido, está aqui na área vermelha, fraturou a coluna, furou o tórax. A senhora conversou com ele? Não deixaram eu entrar, não. Ela preferiu não mostrar a expressão de preocupação ao gravar a entrevista de costas. Também estava na Serra da Barriga, mas foi em um ônibus diferente do marido. E foi o primeiro ônibus, né? Aí eu chamei ele pra gente ir no segundo e ele balançou o dedo que não ia, não. Aí ele quis ir no primeiro. Aí quando a gente chegou lá na Serra, aí falou que tinha acontecido. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 29 pessoas foram socorridas no Hospital Regional da Mata. Uma não resistiu aos ferimentos. 12, em situação mais grave, precisaram ser transferidas para o Hospital Geral do Estado. As que estão aqui estão estáveis. Nós vamos conseguir tratá-las bem. As que poderiam ter alguma dúvida sobre o tratamento foram transferidas. Foram 12 transferidas? 12 transferidas. São mais graves? Isso, não, porque eram pacientes que nós não temos neurocirurgião nem cirurgião pediátrico, que não faz parte do rol de especialidades do nosso hospital aqui, dos regionais, só do HGE. Foram para o hospital que tem esse tipo, foi feita a tomografia aqui, aí os cirurgiões e os ortopedistas e os pediatras que estavam aqui acharam por bem que tinham alguma dúvida na tomografia e encaminharam para Maceió para que fosse avaliado pelo neurocirurgião e pelo cirurgião pediátrico. Por causa do número de feridos e da comoção que essa tragédia causou em União dos Palmares, a estrutura do hospital foi reforçada. Ambulâncias do SAMU foram colocadas aqui do lado de fora para atender possíveis pessoas que possam chegar aqui passando mal, por exemplo. Essas ambulâncias ficam aqui de prontidão porque caso a gente precise também de ter mais transferências e atender também a população, no caso que não foi atingida pelo acidente, a gente ter esse suporte e a gente não ter problemas dentro da nossa rede da regulação. Dezenas de pessoas foram para a frente do hospital. Uma tenda foi montada no local. Assistentes sociais e psicólogos atendiam parentes e amigos das vítimas. Montamos uma estratégia, com psicólogos e assistentes sociais para dar atendimento às famílias das vítimas, para que eles tenham a todo momento informações dos seus parentes, Nós, enquanto Hospital HRM, nós estamos prontos para dar esse suporte à família e, graças a Deus, toda a equipe médica, enfermeiro, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais se voluntariaram e estão aqui ajudando nesse momento tão difícil para todos nós. O Estado disponibilizou também a equipe de serviço social e psicologia para dar apoio às vítimas, às famílias, os familiares das vítimas, porque esse primeiro momento a gente precisa isso. Todos que estão aqui, para a gente primeiro fez o atendimento de urgência e emergência e agora nesse segundo momento a gente vai passando as informações que são necessárias. Por volta das 8 horas da noite, assistentes sociais saíram com uma lista de pacientes internados no hospital em União dos Palmares e também no HGE em Maceió. O seu José disse que a esposa dele estava no ônibus, mas o nome dela não constava na lista de sobreviventes. Lorinete Figueiredo Batista. O que eles falaram para o senhor? Falaram que não estava aqui não.
nenhum GGE, nem nada, não entendo. Aí eu mandei saber lá em Ribano, onde foi a virada lá para ver. Que tá lá ainda. É muito triste, né? Olha, nós voltamos com o repórter Alan Garcia, direto do Hospital Regional da Mata, lá em União dos Palmares, uma notícia muito triste, porque acaba de ser confirmada mais uma morte, tá? Alan, de volta com você, conta pra gente aí. Oi, Douglas. Essa informação a gente já tinha um pouquinho depois que nossa equipe chegou, o Corpo de Bombeiros também chegou e trouxe essa informação, mas a gente não podia trazer aqui para vocês sem confirmar com a Secretaria de Estado de Saúde, junto também com a assessoria do governo do estado de Alagoas. A criança de 4 anos, socorrida ontem e transferida para Maceió, infelizmente morreu nessa madrugada. Então nós temos, portanto, agora 18 mortes. É a da menina Maitê, de 4 anos, estava dentro desse ônibus e infelizmente não resistiu aos ferimentos gravíssimos. E agora a gente se solidariza com a família, com os pais dessa menina, que infelizmente morreu nessa madrugada, sem resistir aos ferimentos que foram gravíssimos, assim como todos os outros 17 mortos. Nós estamos aqui no Hospital Regional da Mata. Agora a gente vai conversar com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui da região Zona da Mata. Ele vai trazer um pouco do cenário de como foi, né, o resgate, como foram os resgates, o trabalho de ontem. Tenente-coronel Jonathan, trabalho difícil, né? Enfim, principalmente por se deparar com tantos corpos, né? Mas que cenário você traz para a gente hoje? Hoje de manhã o senhor já esteve lá em cima, né, na serra, junto com todos os integrantes. Muito bom dia para o senhor, parabéns pelo trabalho. Bom dia, Alain, bom dia a todos, toda a sociedade alagoana. É um momento que a gente se solidariza com as famílias, é um momento de que a gente sente a dor, né? A gente participa, né, que se envolve, e é uma tragédia que a gente, infelizmente, a gente passa por isso. A ocorrência em si, o ônibus transportava, pelos dados que a gente está atualizando, 48 passageiros, e à medida que ele caiu na ribanceira, que ele ia tombando, as vítimas eram projetadas, lançadas. E aí no cenário, as primeiras guarnições, ao chegar, se deparava com essas pessoas. As primeiras que foram ejetadas são as que estão com vidas, as que foram socorridas com vidas, né? Então, à medida que o ônibus ele ia caindo, o ônibus está a 110 metros de distância do ponto que ele saiu da pista e está a 85 metros de altura. Só que chega um certo momento que tem uma pedra e aí tem uma queda mais ou menos de 30 metros. Então o ônibus chega a ter uma queda livre. E aí no momento dessa queda livre, ou seja, essa área onde o ônibus ele acaba caindo, é onde a gente encontrou o maior número de corpos, ou seja, de vítimas ainda, mas os óbitos estavam nessa região. Então acho que o número excessivo de pancadas, né, à medida que o ônibus ia caindo, essas pessoas que ainda permaneceram no ônibus, elas vieram a óbito. Não encontramos nenhum corpo no ônibus, então todos realmente foram lançados à medida que você tem um tombamento. Nós tivemos as nossas guarnições daqui, que a gente tem a nossa sede em União dos Palmares, então a gente conseguiu chegar imediatamente ao local. E aí, a partir daquele momento, tivemos o apoio do aéreo, inclusive o aéreo transportou uma criança de imediato. Foi o primeiro transporte que a gente conseguiu fazer daqui de União dos Palmares para Maceió, para a capital. E na sequência nós tivemos o reforço de algumas unidades mais próximas, como Joaquim Gomes, que aí pertence ao nosso grupamento, e também da capital. Então tivemos no total 11 viaturas, 40 militares envolvidos nessa ocorrência, onde o pessoal de busca e salvamento também veio da capital, onde também outras ARs também compareceram, assim como o apoio de outros órgãos, como Defesa Civil, como o próprio SAMU,
órgãos locais também da prefeitura, guarda municipal, guarda florestal, então assim, polícia militar. Então assim, o envolvimento ele foi muito grande. Então o acesso, como ele tornou-se inviável de cima para baixo, e a gente passou a fazer essa busca, esses resgates com o acesso de uma trilha local e fizemos esse percurso ascendente. E aí criou-se um corredor humano, onde da trilha, onde a gente estivemos ali como ponto central, até o local do ônibus, cerca de 1 quilômetro de trilha subindo. E aí a gente fazia o corredor, onde as pessoas estavam ajudando, né? Inclusive uma pessoa que estava como voluntário, que tentou fazer também o socorro, essa pessoa também veio a fraturar o membro inferior, então teve uma fratura na perna e que também está aqui no Hospital da Mata. Tenente Coronel, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho, será um dia longo também ainda para vocês. Eu quero passar 2 informações para poder encerrar essa minha participação, Douglas, sobre as gestantes que estavam nesse ônibus. Existe uma gestante de 21 anos, ela estava grávida de 2 meses, foi até difícil a família identificá-la, porque ninguém sabia que ela estava grávida. Então, quando o pessoal de resgate falava, é uma gestante, a família dizia, não, ninguém sabia. Mas, infelizmente, grávida de 2 meses, essa mulher de 21 anos morreu ontem mesmo, já no momento do acidente. Teve outra gestante de 8 meses, ela está viva, o bebê também. O parto foi realizado porque o bebê estava com o coração muito acelerado, não é para menos, né? Que susto ele não passou dentro da barriga da mãe. Mas a mãe foi resgatada e os 2 passam bem, estão internados, é claro, né? Mas estão vivos e essa é a boa notícia por enquanto de hoje. Eu volto com você. Alan, que tristeza, né? Mais uma vítima, você confirma. A história das grávidas a gente já sabia extraoficialmente, agora tinha dúvida se ela estaria grávida entre 4 e 5 meses, agora você traz a confirmação. Ela estava grávida de 2 meses, morreu ela e o bebê, e ela nem sabia que estava grávida, nem os familiares também não. A outra de 8 meses fez a cirurgia aí mesmo no Hospital Regional da Mata, ela sobreviveu, o bebê também, estava com taquicardia, mas assim, está bem na medida do possível agora, e a gente continua trazendo essas informações ao vivo, direto de União dos Palmares, Hospital Regional da Mata, de onde a gente mostra aí para você as imagens bem da portaria do hospital, né, gente? É uma tristeza. Mais uma vítima, então, confirmada. A gente falava na abertura do balanço de 17 óbitos, agora o Alan traz a confirmação que às 4 horas da manhã de hoje, uma criança de 4 anos veio a óbito, então sobe de 17 para 18 o número de mortes. 7 horas e 16 minutos, o balanço continua e nós vamos ao local do acidente, direto lá na Serra da Barriga, ao vivo, com o repórter Bruno Protásio, que traz mais informações para a gente agora. Bruno, de volta com você. Douglas, há pouco nós mostramos imagens aéreas que mostram o rastro de destruição após o ônibus ter despencado desta ribanceira. E agora a gente volta com imagens aqui do local para mostrar também a inclinação que tem o local. Aqui mais perto a gente pode observar nesse trecho, inclusive, que foi onde o ônibus passou e capotou várias vezes até lá embaixo, e seguimos fazendo o monitoramento do trabalho em grupo do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, que trouxe representantes também, inclusive de Maceió, que ajudam desde ontem no trabalho logístico de busca, e nós vamos entender como é que tem sido a participação da Defesa Civil neste momento com o Tiago, que é geógrafo da Defesa Civil aqui da capital, Tiago Lima. Bom dia para você, Tiago. Como é que tem sido o trabalho da Defesa Civil, essa participação? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores. A Prefeitura de Maceió se faz presente com a Defesa Civil hoje e ontem na busca por sobreviventes e resgate dos corpos, infelizmente. Ontem nós fizemos um sobrevoo com o nosso drone termal, no qual o objetivo é usar essa tecnologia para diferenciar os corpos e encontrar sobreviventes ou os corpos, infelizmente, dos mortos, né?
dos não sobreviventes. Essa tecnologia ela ajuda a identificar ali pela temperatura? Exatamente. Através da diferença de temperatura, a gente pode identificar a presença de pessoas, né, ou diferenciar a vegetação ou outros objetos. E aí é possível identificar sobreviventes ou corpos que ainda estão em temperaturas quentes, né? Além disso, hoje nós dividimos a equipe em duas, no qual uma parte da equipe foi auxiliar o Corpo de Bombeiros na busca por sobreviventes ou resgate dos corpos novamente. Repetimos a operação de sobrevoo com termal. Além disso, a outra equipe que ficou aqui coletou dados e gerou dados cartográficos para que a gente possa utilizar esse material de fotos e vídeos e mapas para apoiar a perícia do Corpo de Bombeiro ou a perícia forense para entender o que aconteceu ou dar respostas à sociedade. E aí a gente já identificou algumas informações nas quais a gente tem o valor de altura, né, que é 80 metros de altura aqui, mais ou menos onde estamos, e o deslocamento do ônibus, que foi mais ou menos em 112 metros, o que dá mais ou menos aproximadamente 95% de inclinação. E é uma inclinação bastante agressiva, talvez por isso o grande número de mortos. Então o ônibus daqui, ele despencou aproximadamente fazendo um trajeto de mais de 100 metros? Exatamente, em torno de 112 metros. E isso daqui, pelo peso do veículo, né, pela inclinação, realmente traduz essa tragédia que a gente está vendo, né, Thiago? Provavelmente sim. A tendência numa altura dessa é que haja processo de capotagem, né, e aí a tendência de sobrevivente é pouca, né? Muito obrigado pelas informações, Thiago, que está aqui com a equipe da Defesa Civil de Maceió também participando das ações, que continua. Nós há pouco falávamos com o Corpo de Bombeiros também sobre o trabalho tanto da parte aqui de cima onde nós estamos, com as equipes que estão fazendo sobrevoo com o drone, e isso ajuda quem está lá embaixo também, fazendo a varredura. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU, Grupamento Aéreo, Polícia, todos estão integrados desde ontem nessa força-tarefa. Há pouco conversei também com parentes de vítimas aqui, inclusive que um homem que perdeu o primo, que estava fazendo esse trajeto mais uma vez, porque sempre acompanhava a Semana da Consciência Negra na Serra da Barriga. Algumas pessoas ainda vêm até o local para observar a área do acidente. Foi aqui que o ônibus desceu, já tinha perdido o controle e nessa área a gente tem a confirmação agora, mais de 100 metros ele despencou e aí capotou, gerando, infelizmente, 18 mortos e mais de 20 pessoas feridas. O levantamento oficial pode ser atualizado. Aqui a gente tem imagens do retrovisor, que ficou aqui na parte dessa árvore, inclusive, e outros sinais aqui também da destruição. Temos algumas sandálias. Mais à frente tem também o trajeto que ficou marcado nessa parte aqui do rastro de destruição, infelizmente, com o acidente. Seguimos fazendo o acompanhamento de todo o trabalho ainda nesta manhã e atualizando ao longo do balanço geral novas informações. Há também a investigação do caso sobre a causa do acidente, então tudo isso sendo levantado para que depois tudo seja esclarecido. Já já vou trazer mais informações sobre isso também ao longo do BG. Volto com você, Douglas. Ok, Bruno, o tempo todo a gente fica aqui recebendo as informações, né? É triste tudo isso. Faltam palavras para a gente falar desse momento trágico, da maior tragédia da história de União dos Palmares. Uma semana inteira de festa, de celebração, e termina dessa forma, desse jeito, com 18 mortos, vários feridos, e cada um com uma história de vida diferente. Um domingo especial se transforma num domingo de terror, né? Você ia passear na serra, ver o pôr do sol, o evento. Aí à noite está todo mundo na porta do Hospital Regional da Mata dessa forma, de braços cruzados, chorando, sentado, desesperado, com lágrimas nos olhos, com o telefone na mão, querendo saber informação sobre seus parentes. E não é para menos, é dor. É filho que perdeu mãe, é mãe que perdeu filho, é grávida que teve que às pressas fazer o parto, é grávida que também morreu.
crianças de 2 anos, a última morte confirmada da menina Maitê, de 4 anos, confirmada agora, durante a madrugada, às 4 horas da manhã pela CESAL. Um trabalho de vários órgãos, nessa hora não tem Estado, não tem Prefeitura, não tem nada, o objetivo é salvar vidas. E a gente está aqui acompanhando vários áudios que a gente recebe de quem havia descido do ônibus e por pouco também não é um número trágico e triste aí dessa tragédia. A gente continua com a nossa cobertura especial. Valeu, Bruno. Já já o Bruno Protásio volta ao vivo, direto da Serra da Barriga, direto do local do acidente, tá? Nós temos imagens de terra, imagens com o nosso Paju Drone nessa cobertura especial. Olha, o vídeo de um bombeiro que participou do resgate chamou a atenção. Ele disse nunca ter visto uma cena tão chocante. E a gente vai ver agora, porque o Williams Tavares volta para mostrar para a gente porque esse bombeiro foi um dos primeiros a chegar lá. Williams, conta para a gente aí essa história. Exatamente, Douglas. Mesmo com toda a experiência pela corporação, há 14 anos integra o Corpo de Bombeiros, o sargento Tiago Almena descreveu em detalhes como foi participar dessa operação para resgatar as vítimas. Ele ficou bastante emocionado com tudo isso. Vamos acompanhar a partir de agora esse vídeo que está circulando nas redes sociais e mostra esse momento que foi vivido pelo sargento do Corpo de Bombeiros. Um cenário de guerra. Parecia que tinha caído um avião. E nesse avião tinha múltiplas vítimas em diversos locais de difícil acesso. E quando a gente recebeu, através da nossa central, que o ônibus tinha tombado na Serra da Barriga, a informação que chega pra gente é como se fosse um tombamento. Então a gente ia encontrar feridos com arranhões, alguns cortes profundos, uma possível amputação ou até alguns óbitos, que seria uma ocorrência natural. Mas ao chegar lá, foi um cenário de guerra. Eu confesso que eu só tinha visto o que eu vi hoje só em filme. Só em filme. E eu achava que eu ia passar meus 35 anos no Corpo de Bombeiros sem ver uma ocorrência como essa. Mas eu estou muito orgulhoso. Muito orgulhoso dos meus companheiros, dessa corporação que luta diariamente para salvar vidas. E não faltou empenho, não faltou dedicação de todos os nossos militares. Nós fomos até aonde dava para o resgate. Infelizmente eu não vou falar de números, porque os números ainda estão sendo contabilizados, mas foram diversos. Eu estou triste pelas vidas, pelos homens, mulheres, idosos, jovens que perderam sua vida. Feliz por ter uma profissão que me gratifica em poder salvar essa vida, que foi uma vida que inclusive nós levamos para o hospital, lá em União, Hospital Geral de União, lá da região. Nós levamos ele com vida, então nós salvamos essa vida. Mas confesso a vocês que não é fácil. Não é fácil. É uma mistura de sentimentos que gera uma forma de... Você não sabe se chora, você não sabe o que pode acontecer daqui a meia hora, amanhã. É uma sensação de impotência por muitas vezes, mas a missão de que nós fizemos o nosso possível. Está aí, portanto, a participação do sargento Tiago Almena. A gente está ouvindo, não é, Douglas? A gente acabou de ver o depoimento de um sargento do Corpo de Bombeiros, que tem experiência, que trabalha na instituição há 14 anos, mas que ficou bastante abalado com o que viu no local, mesmo realizando com toda a habilidade ali o seu trabalho. O Corpo de Bombeiros, vários militares foram deslocados a essa ocorrência. Quando a gente vê um depoimento como esse, a gente fica também, se coloca tanto no lugar dos militares quanto no lugar também dos familiares, né? A gente está diante de um depoimento de uma pessoa que tem experiência e o coração também das famílias que perderam seus entes queridos. Momento, sem dúvida, muito difícil para todo mundo. Eu volto com você. Pois é, se ele tem essa experiência no dia a dia, né, relatou isso agora de forma emocionada para todos nós, imagina quando a gente chega lá, se depara, ou sabe do acidente que chega e tenta socorrer,
não é fácil. Williams, muito obrigado. Você continua aí no Instituto Médico Legal, acompanhando a chegada das vítimas, trazendo qualquer informação sobre início da necropsia, início da liberação dos corpos, como vai acontecer, porque é um trabalho paralelo, tá? O Instituto Médico Legal tem a sua demanda de fim de semana, que não é pouca, é uma demanda alta. Então monta-se uma força-tarefa para necropsiar os corpos vítimas desse acidente e liberar de maneira imediata para a União dos Palmares, com seus parentes. Obrigado, viu, Williams? A gente vai acompanhando qualquer novidade, é só chamar aqui no Balanço Geral Alagoas. Gente, 7 horas e 28 minutos, eu recebi um áudio, e daqui a pouco a gente vai tentar mostrar aqui para vocês, exibir, de uma pessoa que tinha acabado de descer do ônibus que sofreu esse acidente. Ele trabalha, inclusive, na Secretaria de Cultura lá de União dos Palmares, ele conta mais ou menos o que teria acontecido. Então, já a gente coloca no ar aqui esse áudio para você. A gente vai para um rápido intervalo comercial, muito obrigado pela companhia e a gente volta já com a cobertura especial da tragédia em União dos Palmares. São 18 mortos e dezenas de feridos. Já, todos os detalhes dessa tragédia lá em União dos Palmares. É uma cobertura especial aqui de Maceió, no Instituto Médico Legal, aqui do estúdio e lá da cidade de União dos Palmares, no Hospital Regional da Mata e também ao vivo do local do acidente. Não sai daí, o Balanço Geral Alagoas volta já. Ao povo palmarino, ao povo de União dos Palmares, a nós, palmarinos, força nesse momento tão difícil. A gente volta já.